Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, quando falamos sobre o fim da multa extra do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isto leva a um debate muito amplo, a uma discussão que envolve a economia, e não apenas a economia doméstica, que é fundamental para todos, mas a economia dos estados, a economia global. Nós vivemos com os problemas que não são daqui, da aldeia, eles são planetários. Eles trazem reflexos a todos, permanentemente. E quando nós falamos em incentivar o consumo interno para enfrentar as dificuldades que vêm de fora, principalmente determinado por essa relação internacional, nós também devemos esclarecer ao telespectador que o incentivo ao consumo de hoje pode ser também a dificuldade do pagamento de amanhã, não, Meneghetti? Certamente isso mostram os números, as evidências da endividamento. Nós temos aí um projeto grande, isso até é tema para os próximos programas, quem sabe, Batista, que tu poderia encaminhar, da questão do superendividamento. Nós temos um projeto pioneiro no Brasil, através da doutora juíza Karen Bertoncello e doutora Clarissa também, que encaminharam agora no Tribunal de Justiça, pouco tempo, 3 anos atrás, um projeto que aproxima o credor e o devedor. No momento que tu tens uma dívida e essa dívida está muito acima das tuas capacidades, tu entra numa situação de inadimplência e, quem sabe, numa situação de superendividamento. Ora, o Rio Grande do Sul tem um projeto que reúne credores, no caso, bancos, telefônicas e etc., com os devedores que estão nessa situação. E através de audiências já marcadas no momento que o cidadão chega lá para encaminhar e assina esse formulário como serviço, porque eu acho que teu programa é serviço, na realidade é na Borges de Medeiros, 1945, no ex-prédio do IP, no 8º andar tem esse projeto. Então, o cidadão que se tiver nessa situação, que foi incentivado pelo consumo, que vem bem dentro da tua pergunta, e esteja numa situação de superendividamento, certamente tem um encaminhamento excelente do Tribunal de Justiça e que em um mês é resolvido. Nós temos 200 acordos já feitos por mês e já são 3.000 indivíduos que tiveram um acordo negociado, credores e devedores. Isso é motivo de orgulho, mas é motivo de preocupação também para toda a sociedade gaúcha. Tonoete. Sim, porque o mote aí é que eles voltem a consumir, né? Limpar o nome, resolver o seu endividamento significa mais um consumidor apto a se endividar de novo. Isso acontece muito às vésperas de Natal, das datas mais sentimentais, né? Limpei meu nome e vou às compras, não é isso? Isso é tipo dieta para emagrecer, né? Não basta perder peso rapidamente, há que se mudar a conduta, o modelo. Mas eu queria aproveitar o momento para lançar um questionamento a quem nos assiste e está também acompanhando esse projeto aí de extinção dos 10% extra do FGTS. Se ele tem ideia de o que será feito desse percentual extra aí. Por hora, como nós já havíamos comentado, ele atende à classe empresarial que quer uma desoneração na questão do trabalho aí. Mas será que isso vai gerar novos empregos? Ou vai aumentar a margem de lucro do empresário? Ou, enfim, vai fazer, sendo aprovado o projeto como ele está. E aí nós temos que acompanhar isso com muita atenção, porque o que nós imaginamos em termos de geração de emprego, veja bem, a geração de empregos não é uma questão do Ministério Público, da Justiça, é uma questão de governo. O governo tem políticas, tem órgão para cuidar da geração de empregos. O que nós precisamos ficar atentos é com a dignidade desses empregos, desses postos de trabalho. Que nós vemos hoje, quando se fala em flexibilização, mas às vezes está se falando em precarização. Sem nenhum prejuízo da relevância que isso tem para a economia e para que o país se posicione melhor nesse mundo ultra competitivo de hoje, né? Não é esse o problema. Mas, por exemplo, tramita atualmente na Câmara um outro projeto que institui o Simples Trabalhista, conhecido como Simples Trabalhista, que cria
uma série de situações específicas, reduz as garantias atuais do trabalhador para as pequenas e microempresas. Esse projeto também está aí, acredito que rapidamente chegue a... Isso não cria uma subcategoria de trabalhador? Cria, com certeza. Cria uma subcategoria e de modo inexplicável, até porque, salvo engano, os trabalhadores vinculados a pequenas e médias empresas no Brasil representa mais da metade dos trabalhadores dos postos de emprego hoje. Estou certo ou estou errado? Mas em algumas regiões chega a 70%. Esse é um ponto. E o outro ponto é o seguinte, que hoje o nicho mais significativo dessas micro e pequenas empresas está nos serviços, na prestação de serviços, que se dedica exatamente à terceirização nas médias e nas grandes empresas. Ou seja, nós estamos, por via indireta, criando subempregos dentro, por assim dizer, das grandes e médias empresas. Então, as pequenas e médias, muitas vezes, elas se organizam para atender uma necessidade da grande e média. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Eu sei que todo mundo acompanha lá, mas esse é um projeto de meados de 2011 e está passando nas comissões. Este, de extinção dos 10%, é de 2007, né? Por quê? Porque há divergência. Hoje se ouve até a Caixa Federal para saber o que ela pensa desse projeto, se deve... Né? Quando... salvo engano, isso é um problema gerado pelo governo, a correção indevida das contas do FGTS foi um problema de governo, um problema que não se poderia cobrar dos trabalhadores como foi cobrado e nem dos empresários como foi cobrado. Claro, na época houve esse arranjo aí, passou pelo Congresso, lei complementar, tudo bem, mas veja bem, quem deixou de depositar a correção correta foi a Caixa Federal e quem pagou foi, primeiro, o empresário com 0,5% durante 60 meses, mais 10% até hoje, e, por outro lado, o empregado que já não tinha recebido no salário essa correção, ainda teve que assinar o maior acordo do mundo com um deságio, ou seja, ele deu um desconto para o infrator. E assim as coisas se resolveram. Então, tem que ficar ligado em tudo isso. Quer dizer, hoje... nós somos, em princípio, não temos nada contra isso aí. Agora, que bom que há alguém pensando que pode ser dado outro destino a esses 10%. Talvez no próprio fundo, para incentivar o saneamento, que hoje é uma situação gravíssima no país. Ou talvez, não alimentando aí falsas expectativas, possa resolver o problema sofrido por aqueles que tiveram a tumba nos planos Verão e Collor 1, que estão esperando decisão do Supremo, as ações coletivas, para o ressarcimento dos prejuízos causados naquela época. Porque quando, em 2001, o fundo foi criado, existia um rombo de 42 bilhões. Hoje, esse fundo tem mais, certamente, do que tinha em 2010, que era 260 bilhões. O que assegura, caso o Supremo decida, e falta apenas o Supremo decidir, a tendência é pelo pagamento, que aqueles depositantes de cadernetas de poupança têm direito a esse ressarcimento. E com isso, certamente, irá irrigar a economia. É mais uma forma de incentivo ao consumo interno, não, doutor Meneghese? Certamente, 260 bilhões que tu comentas em 2010, certamente é um número específico, hoje deve estar em torno de 400 bilhões de reais, isso é muito dinheiro que o governo tem nas mãos para, vamos dizer assim, ajudar, incentivar a economia. 400 bilhões, só para o telespectador ter uma noção um pouquinho melhor, nós estamos falando alguma coisa de 20 vezes o orçamento do Estado do Rio Grande do Sul. 20 vezes o orçamento do Estado. É muito dinheiro. Isso, estimativa que eu tenho, quer dizer, provavelmente seja um pouquinho mais. Por isso eu fiquei aqui atento apenas aos números de 2010 que são confirmados, 260 bilhões. E certamente com essa falta de rentabilidade que o governo paga ao trabalhador, de somente 3%, e todos os amarros que tem para fazer e sacar o fundo de garantia,
porque tem que passar pelo conselho, é um pouquinho complicada a situação, provavelmente seja em torno de 400, 450, ou seja, é muito dinheiro para que o governo possa incentivar a construção civil, como ele está incentivado pelo programa Minha Casa Minha Vida, incentivar a construção civil no Brasil, que quem sabe precisa de dinheiro, apesar de em Porto Alegre o telespectador sabe muito claro que praticamente são canteiros de obras que nós temos isso aqui. E o crédito está cada vez mais alto, que a gente pega o crédito no Brasil, aquela parte do financiamento imobiliário vem expandindo em relação ao crédito normal. Hoje nós temos crédito e eu sugiro que o trabalhador se dê conta que hoje ele deve sair, vamos dizer assim, dando uma liçãozinha de finanças pessoais, de inquilino, da situação de inquilino para casa própria. Eu acho que hoje é o momento, e o trabalhador tem que fazer de 25 anos a 35 anos. Por quê? Se ele tomar essa decisão um pouquinho mais tarde, 50 anos, por exemplo, ele vai parar de pagar financiamento imobiliário quando? Quando tiver 75, 80 anos? Então, por isso que a gente dá uma lição para ajudar, vamos dizer assim, o trabalhador, no sentido de se aprimorar nas finanças pessoais. Esse é o meu mote. E que essas situações que o governo vem dentro dessa pauta do programa, no sentido de reduzir os encargos trabalhistas, ele não pode querer que o ganho seja suficientemente, que o ganho possa explicar a vida dele pessoal. Não importa quanto a pessoa ganha, importa como ela gasta. Então, eu estive participando uma vez num programa de se discutir o salário mínimo, que o salário mínimo deveria ter uma correção maior. Eu digo, só um pouquinho. Eu acho que nós não devemos discutir que o trabalhador deveria ter cada vez ganhos maiores, até porque ele não sabe fazer nada com o seu dinheiro. Ele é um completo analfabeto financeiro. Então, o importante é como ele gasta. Como ele gasta, quer dizer, eu dou muito mais valor àquele que tenha um salário mínimo, mas consegue economizar R$100 e com esses R$100 ele paga uma mensalidade do programa Minha Casa Minha Vida, tomando uma decisão de construir o patrimônio, dando tranquilidade financeira para sua família e não fica numa situação endividada, do que aquele que ganha R$15 mil, mas está gastando R$20 mil, que esteja trazendo intranquilidade para os seus familiares. Olha, numa questão de tu ganhar um salário como o trabalhador brasileiro ganha, e estou falando aqui pela central, mas volto a frisar a questão, por exemplo, do setor de confecção, setor de calçados, onde o salário ele está numa faixa de R$700. Tu não faz uma economia, tu não consegue pagar uma prestação de uma casa. Nesse patamar. Nesse patamar não paga, entende? Então, assim, foi colocado aqui também a questão do endividamento, né? É verdade, né? Isso está comprovado, o endividamento. Mas, a partir do momento que o governo encontrou uma forma de botar dinheiro no mercado, também segurou, né? Quando estourou lá a crise, por exemplo, nos Estados Unidos, segurou aqui. E é graças ao mercado interno forte que a gente tem aqui hoje, que a gente tem essa geração de emprego, né, que chegamos a quase o pleno emprego. Né? Mas esse aumento de geração de emprego, né, ele ainda não inibiu o processo de demissões. Que essa é uma cultura que a gente tem aqui no país. Entende? O indivíduo ganha o valor X, eu vou demitir, eu sei que o mercado precisa e ali adiante eu vou contratar por menos. Então, quando a gente fala na questão de reduzir agora me foge a palavra aqui. O chamado custo Brasil. Custo Brasil, a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado, né? Porque acaba que sempre é o trabalhador pagando a conta, entende? Então, volto a frisar, temos o entendimento que sim, que tem que se mudar a questão tributária no país, mas o trabalhador, ele deve, nós não somos, né, melhorou um pouco a massa salarial, melhorou, né, mas não está longe de atender a necessidade daquilo que o trabalhador precisa. Está muito distante isso. Então, esse entendimento da nossa central, nós temos isso,
e queremos debater. Entendemos que o governo deve continuar utilizando esses valores em políticas sociais. E outra coisa, inclusive tem empresários que pegam, né, esses valores em empréstimos para tocar os seus projetos, né? Então, a gente tem essa compreensão, entendemos que, graças ao fortalecimento do mercado interno, o nosso país hoje é um gerador de empregos, né? E precisamos, assim, só para completar. Não basta também só ser um gerador de empregos. Ele tem que passar a ser também um distribuidor de renda para melhorar a vida do empresariado, mas que melhora a vida do trabalhador também. O alto grau de especialização do Alfredo, do Antônio, faz as coisas parecerem todas muito fáceis. E na verdade, elas são assim. O difícil é juntar tudo isso. Então, eu queria acrescentar aí apenas na questão do quase pleno emprego, e essa, sim, é uma atuação do Ministério Público do Trabalho muito intensa, é que os empregos gerados devem ser dignos. E o Brasil tem problema sério com o trabalho quase escravo, né? Vamos usar o termo trabalho escravo, mas aquele trabalho degradante, em condições completamente nocivas e impróprias. Nós temos o problema da informalidade, que afeta seriamente as pequenas, médias empresas, principalmente, e outros problemas tantos. E quanto à questão do salário, não há o que acrescentar ao que o Alfredo disse. Quer dizer, como se gasta é o relevante. Mas é o relevante para ter uma qualidade de vida, para que a economia também se movimente adequadamente. Porém, nós temos que atentar para o valor do trabalho. O valor do trabalho não está nesse raciocínio. O valor do trabalho é o quanto ele vale. Afinal, tem o problema da falta de competitividade, da baixa produtividade verificado no Brasil, tem tudo isso. Mas, se com o trabalho de um trabalhador, o empresário consegue um resultado X ou Y, isso tem que ser considerado. Não é porque o trabalhador aprendendo a viver com um salário mínimo, isso seja suficiente, seja tudo resolvido. Bom, certamente que não. Eu acho que o valor do trabalho é dado pela disposição de qualquer indivíduo em se aprimorar, se credenciar. A gente sabe que existem 3 coisas fundamentais que a literatura sugere que possa se tomar empréstimo. Primeira coisa, casa própria. Segunda coisa, negócio próprio. E terceira coisa, o estudo. Eu acho que o valor de trabalho se dá através do seu individualismo, da busca por seu credenciamento, da busca pelo esforço de estudar. Aí, segundo o IBGE, existe uma relação entre aumentos de ganho salarial e anos de estudo. Então, essa relação, essa evidência é muito importante. Eu acho que tanto o Noedi quanto o Antônio, nós concordamos de vários problemas que existem no Brasil, de várias situações que precisam ser resolvidas. É só uma questão de ajustar a forma. Segundo o Antônio, pelo lado do trabalhador, isso aí pode gerar, no momento que tu reduz o custo dos 10% do fundo de garantia, provavelmente pode ter problemas no sentido da segurança do trabalhador, dos direitos, da proteção social do trabalhador, que é verdade, né? Na realidade, o que a gente precisa, eu como economista, eu tenho uma visão ampla, né, de todos esses problemas de reforma tributária, de carga tributária, de pressão fiscal, porque, na realidade, se tu pegar a carga tributária brasileira, não é tão grande assim, 36% do PIB, 36% tem os Estados Unidos, muito mais nós temos na Europa, que está agora reduzindo a carga tributária, mas esse não é o principal problema. O problema é a nossa renda per capita, que é uma das piores do mundo, é $7.000 ao ano. Enquanto que outros países, mesmo em crise, estão com 25, com $30.000 ao ano. Então, significa que nós temos uma carga tributária muito elevada por uma renda diminuta. E pior, por uma fragilidade grande da classe média. Mesmo que a classe média tenha crescido no Brasil e que tenha servido de demanda para crescer o Brasil, para desenvolver o Brasil,
ela é muito vulnerável, segundo como diz o Antônio, certamente. E o valor de trabalho, eu acho que, segundo o Noedi, eu acho que tem que ser visualizado pelo governo. O governo não deve regular a produtividade da empresa. Ele deve, através dos instrumentos de política fiscal, de política monetária, ajudar as empresas a se desenvolver. E eu sugiro que, além disso, o empresário se dê conta que o trabalhador é um parceiro dele. O trabalhador, ele precisa ter uma relação, o empresário precisa um comprometimento, né? Um comprometimento, e ele deve ajudar, deve fazer a lição de casa. O empresário tem que se dar conta que não basta ele ter um fundo de previdência, ele tem que ter, provavelmente, um consultor de finanças pessoais. Ele deve ter sites, livros, encaminhamento para o trabalhador entender que hoje ele tem que pensar no futuro. Ele tem que fazer uma gestão fortíssima de seu orçamento doméstico para trazer a tranquilidade familiar. Porque a gente quer que os nossos descendentes tenham condições de ter um valor do trabalho digno, de ter uma vida digna e de ter um futuro digno. Nós estamos chegando ao final do Democracia de hoje. Temos 2 minutos para cada um dos nossos convidados. O Dr. Noedi já está convidado para um próximo programa aqui, porque ele tem muito a dizer a todos nós, principalmente pela atuação do Ministério Público do Trabalho e pela opinião pessoal, que é um homem experiente, inteligente, preparado, e por isso ele começa aqui com os 2 minutos de encerramento. Dr. Noedi. Não, com tanta coisa para dizer, só 2 minutos, mas eu aproveito então para mais uma vez aí agradecer a oportunidade e lembrar que é um debate profícuo e que não termina aqui, né? Muito pelo contrário, as modestas contribuições que a gente possa dar aqui se inserem num contexto muito maior. E é nessa linha também que eu sugiro aí aos movimentos, ao pessoal que vai discutir mais, talvez lá no Congresso aí, que pensem no outro lado, né? A proteção social que o professor Alfredo aqui fala é exatamente algo que falta muito no país. Então, por exemplo, se hoje nós estamos discutindo um projeto de 2007, que finalmente está se encaminhando para o final, nós temos o artigo 7º, inciso 1º da Constituição, que está em vigor desde 1988 e que garante ao trabalhador relação de emprego protegida contra a despedida imotivada. E até hoje não foi regulamentado. E talvez se passem mais 20 anos ainda. Mas é um debate que nós temos que retomar. Porque são garantias sociais, não estamos falando mais em imutabilidade, em relações imutáveis de trabalho. Não se trata disso, se trata de proteção social, de alguma garantia. Se esse é o modelo que nós queremos, nós não podemos esquecê-lo agora, quando se fala em crise, quando se fala em flexibilizar mais as relações de trabalho. E quanto ao mais, aí eu acredito que nós temos aí boas premissas para, com essa pequena desoneração aí do trabalho, se possa haver novos investimentos e tal por parte do empresariado. E se houver, que seja na geração de empregos e que seja na geração de empregos dignos, postos de trabalho dignos. E ainda retomo a questão do simples trabalhista. Nós estamos bastante atentos a esse movimento, porque, no nosso entender, o simples trabalhista, atualmente em estágio avançado de debate na Câmara dos Deputados, ela cria, como o Batista Filho referiu com muita propriedade, uma subclasse de trabalhadores de modo completamente injustificado, seja do ponto de vista do direito, da Constituição brasileira, que assegura tratamento isonômico, seja do ponto de vista da própria economia, que nos diz que a maioria dos empregos hoje estão nessas empresas aí. Obrigado. Muito obrigado, doutor Noedi Rodrigues da Silva, procurador do Trabalho, representando o Ministério Público do Trabalho aqui no nosso Democracia hoje. Antônio Gentzel. Bom, eu quero aqui agradecer pelo convite, né? E quero dizer o seguinte, esse é um tema que, por certo, ainda vai se ouvir muitas manifestações, né? Muitas pessoas se manifestando sobre isso. Acho que o governo deve ter
né, continuar investindo em políticas sociais que beneficiem o conjunto dos trabalhadores. Acho também que os empresários, e aí o que eu gostaria de colocar aqui, na eventual retirada desse percentual, se pensa em repassar algum valor de valorização da mão de obra, né, valorização do trabalhador. Isso é tudo uma questão a ser pensado. E quando se fala também, se falou aqui no programa hoje, a questão de geração de emprego, nós temos um outro tema que também é debatido dentro do Congresso e que a gente não consegue avançar, por exemplo, né, que é a questão da redução da jornada de trabalho, nem tanto, né, pela geração de emprego, mas nós também falando sobre saúde do trabalhador, que seria um outro tema que a gente poderia abordar. Então, nós temos milhares e milhares de trabalhadores com problema de saúde devido à extensão das jornadas de trabalho. Então, temos vários assuntos que a gente poderia debater aqui, né? E que a gente pode, com certeza, né, a nossa central, a CUT, está à disposição, sempre que necessário, para vir aqui e trazer o esclarecimento, fazer o debate. Muito obrigado, Antônio Guentzel, diretor executivo da CUT do Rio Grande do Sul, pela participação no nosso programa. Doutor Alfredo Meneghetti Neto. Bom, eu queria fazer uma manifestação em relação à proteção social que existe no Brasil exagerada. Acho que é oportuno essa discussão no sentido de encaminhar um enxugamento desse exagero da proteção social. Acho que o trabalhador precisa ser incentivado a se tornar um parceiro do empresário. O empresário precisa, sim, ter benefícios, ter incentivos fiscais. Entretanto, ter alguém, uma inteligência a monitorar esses incentivos fiscais. Não pode ser dado incentivo fiscal sem saber qual é a repercussão na economia. Efetivamente, há necessidade dos tribunais de contas da União, da Controladoria Geral da União, monitorar cada benefício fiscal, porque tu sabes que no Rio Grande do Sul nós chegamos a 36% do ICMS potencial que é dado de benefício fiscal. E que pior, não é monitorado, não é controlado, não é fiscalizado o efeito que isso aí está gerando na economia. Então, o empresário tem o seu lado também. Eu acho que o trabalhador precisa ter também determinados cuidados em relação a não ter uma proteção social exagerada. Vou dar o exemplo da fábrica Lifeng na China, que eu tenho um vídeo que eu discuto em aula, que eu sou professor da PUC, e lá em aula a gente discute essa fábrica Lifeng, que ali o trabalhador praticamente não tem proteção social alguma. Ele ganha $72 ao mês. Ele mora na fábrica. Ele, ao ganhar $72 ao mês, ele paga inclusive a sua refeição. E, na realidade, isso é um exagero. As calças jeans são vendidas a $4 na China. Bom, de certa forma, eu acho que a gente tem vamos dizer assim, uma satisfação muito grande participar daqui. Eu te agradeço a tua produção, Batista. Para mim foi uma honra estar do lado do Noedi e também do Antônio participar desse evento. Muito obrigado. Obrigado, Alfredo Meneghetti Neto.